Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é divisão celular, mitose e meiose. E é mais uma aula de nivelamento, são aquelas aulas que a gente está revendo alguns conceitos que vocês já aprenderam anteriormente, ok? Então, quais são os objetivos da aula de hoje, né? Compreender a importância dos processos de divisão celular para os seres vivos, diferenciar esses tipos de divisão, né? A mitose e a meiose, além de conhecer os tipos de meiose, que tem mais de um, ok? E vamos começar com uma reportagem do INCA, né, que é como surge o câncer, né? Então, o câncer ele surge a partir de uma mutação genética, ou seja, de uma alteração do DNA da célula, que passa a receber instruções erradas para suas atividades. Então, aqui nessa imagem está mostrando, né, como que está surgindo o câncer? Então, você tem a multiplicação descontrolada dessas células. E o que seria essa multiplicação? É justamente a divisão. Está gerando células novas, só que de uma forma irregular, ok? E há o acúmulo dessas células que são cancerosas, né? Que tem algum problema, né? E daí que vai gerar, de fato, o tumor. Então, o câncer, ele pode surgir, ele é um tipo de divisão anormal dessas células, tá? Que pode acontecer por diversos fatores diferentes, ok? Então, o câncer ele se forma quando as células se multiplicam dessa forma descontrolada, né, descompensada. Mas como será que isso acontece? Tem relação com a forma que nós crescemos? Tem alguma coisa a ver essa multiplicação dessas células com o nosso crescimento? Então, por exemplo, quando a gente cresce, né, a gente vai se desenvolver no útero da mãe, por exemplo, novas células precisam ser criadas para que surjam por aí tecidos diferentes, órgãos diferentes, né, sistemas diferentes e, de fato, o organismo. Então, sim, há divisões celulares para que o organismo, né, para que o ser vivo possa crescer. E essas divisões celulares, se acontecerem de forma irregular, gerar células cancerígenas, aí sim pode acontecer de surgir um câncer, ok? Então, uma coisa lembra um pouco a outra, né? O princípio é o mesmo dos dois, tá? Então, aqui nesse GIF, nós temos ali o encontro, né, do espermatozoide com o óvulo, tá? Então, tá acontecendo ali a fecundação, né? E começa a divisão, tá? A célula se divide em dois. Bom, nessa divisão, o processo de divisão celular, ele apresenta diversas funções, né, importantes no organismo. Então, como originar um novo indivíduo, renovar células, produzir gametas, e é justamente por isso que nós crescemos, tá? Então, essas células, elas vão se dividir para que a gente possa crescer, e essas células também, elas vão se dividir por vários motivos. Por exemplo, quando você corta a mão com alguma coisa sem querer, né? E daí começa a sair sangue. Então precisa fazer aquela casquinha, precisa fechar, né? Coagular aquele sangue para que o sangue não continue saindo e depois, obviamente, que tem que ter um tecido novo formado. Como que se formou? Através de divisão celular, tá? Então, quais são os tipos de divisão celular? Existe a mitose e a meiose. Elas têm funções parecidas, tá? Mas elas têm finalidades diferentes. Então, quando a gente corta a mão, por exemplo, sem querer, tá cortando a laranja, descascando a laranja e corta, né? Começa a sair sangue. As suas células vão se dividir através da mitose. Então, uma célula que tem a quantidade total de cromossomos, que são 46, vai formar duas exatamente iguais, né? Com 46 cromossomos, para fechar aquele machucado, por exemplo. Ok? Já na meiose, a gente vai ter essa divisão em que uma célula mãe, que é 2N, ou seja, tem 46 cromossomos, vai gerar 4 células filhas, em geral com a metade dos cromossomos. Qual é o objetivo? A reprodução. Então, são a formação dos gametas, né? O espermatozoide, o ovócito secundário, né? O óvulo, ok? Então, vamos falar mais especificamente da mitose, tá? Então, no corpo humano, a mitose ela é responsável por gerar um corpo a partir de uma célula que seria o zigoto, tá? Nesse processo, ela passa por divisões durante o período embrionário, com a multiplicação das células, a gente vai ter ali a formação dos tecidos e dos órgãos. Então, ela vai ter 3 objetivos principais, tá? Ela vai ser utilizada quando o indivíduo, quando o ser vivo precisa crescer, quando precisa regenerar algum tecido, por exemplo, que foi lesionado, tá? Ou durante a reprodução assexuada. Então, você tem uma célula-mãe
com uma determinada quantidade de cromossomos, que é 46, e você vai ter duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Ok? Então, quais são essas etapas? A mitose, tanto a mitose quanto a meiose, são divididas em várias etapas, tá? Então, a mitose, por exemplo, essa parte da intérfase, que é um pouco antes de fato de acontecer a divisão, ela pode ficar até 24 horas e meia nesse momento, né? Aguardando começar a divisão celular. E na última meia hora, vai levar em torno de 30 minutos para que todas as outras fases aconteçam. Então, ali no GIF ele está mostrando, né, como que acontece. Então, a intérfase acontece a condensação desses cromossomos. Eles vão se condensar, formando aqueles X que a gente conhece nas imagens de biologia, né? Na prófase, esses cromossomos eles vão migrar, né? Para os equadores, né, para o Equador, para o plano equatorial, que daí, de fato, vai formar aquelas alças, como está mostrando ali na imagem, né, e vão se deslocar essas cromátides irmãs para polos opostos, tá? Que vai acontecer na metáfase. Já na anáfase, aqueles cromossomos que estavam todos condensadinhos, bonitinhos, vão voltar a se misturar, então vão se descondensar, tá? E por último, a telófase, que é quando separa as células, né? Acontece a citocinese, ok? Se você tem dificuldade de decorar, né, essas fases, a ordem das fases, eu tenho uma dica, né? Então, ó, intérfase é aquela fase intermediária e iniciando na primeira fase, né? Tem a Prometa, Anatel. Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. O Pro seria de prófase, Meta, metáfase, anáfase e telófase. Então, Prometa, Anatel, você consegue saber as fases da mitose mais facilmente, ok? Já a meiose. A meiose é um processo de divisão celular que só vai acontecer em células diploides, tá? Então, são células 2N, né, que tem a quantidade total de cromossomos, mas que vai acontecer essas divisões ali e vão surgir 4 células N, ou seja, com a metade da quantidade de cromossomos, tá? O objetivo é justamente formar os gametas. Tá? E ela tem 2 etapas diferentes que a gente vai ver aqui. Então, a gente tem a reducional, então você tem ali os cromossomos que estão reduzindo e separando, tá? E depois a divisão equacional, tá? Que é bem parecida com a mitose. Então, a meiose 2 seria muito parecida com a mitose, ok? Então, quais são essas etapas? Você pode olhar ali no GIF, ele está acontecendo aos poucos, cada uma das fases. A gente tem a fase da intérfase, que é aquele momento em que ela está duplicando o seu DNA, para daí, de fato, começar, então, a divisão. A divisão vai começar ali na prófase, e é na prófase 1 que vai acontecer a troca de algumas informações do DNA. Então, uma partinha de um DNA vai para o outro cromossomo, né? Dos cromossomos trocam ali algumas informações que a gente chama de crossing over, tá? Aí vai acontecer as fases, como acontece na mitose também, né? A metáfase, a anáfase e a telófase. Então, aqui a diferença é que você está separando 2 cromossomos homólogos, aqueles cromossomos que são parecidos, tá? Você separa eles inteiros, ok? E já na segunda fase, que seria a meiose 2, vai ter as fases prófase, metáfase, anáfase, telófase, e que vai formar as células filhas, é muito parecido com a meiose. Tá? E daí sim, de fato, a gente vai pegar aqueles cromossomos homólogos e vai separar as cromátides irmãs, como acontece na mitose, ok? Então, a diferença entre as duas é que uma vai gerar células filhas exatamente iguais, os clones. Na meiose, a gente vai ter células filhas com a metade da quantidade de cromossomos e, além disso, ela vai ter 2 fases, né? Que é a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é para separar os cromossomos homólogos e a meiose 2 é bem parecida com a mitose e daí vai formar aqueles cromossomos, né? Aquelas células filhas que têm a metade da quantidade de cromossomos, ok? E vamos para a atividade 1. Ao observar os 2 tipos de divisão celular, é possível distinguir qual deles é responsável pelo nosso crescimento? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
agora que você viu os dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose, você entendeu um pouquinho, né, do que acontece em cada uma das fases. Qual delas seria, né, responsável pelo crescimento, né, pelo nosso crescimento? Então, desde bebezinho até a idade adulta, né, como mostra aqui no GIF. Então, né, se você pensou na mitose, tá certo, tá? A mitose é porque nessa divisão, né, a gente vai ter células filhas que vão ter a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Então, a ideia é equacionar, né, aumentar a quantidade de células ali, tá? Então, a gente vai ter a multiplicação dessas células e o crescimento, né, dos órgãos e tudo mais, tá? Então, é por isso que do bebezinho, né, desde o zigoto, né, quando a célula filha surge, até de fato a idade adulta, a gente vai sofrer diversas vezes, várias etapas de mitose, para que essas células possam crescer e, né, em quantidade e a gente, de fato, cresça, ok? Bom, nessas divisões, né, lá na meiose, a gente tem a gametogênese, que é a geração de gametas. A mitose não faz isso. Quem faz isso é a meiose. Por quê? Porque é aquela divisão celular que é responsável por produzir os gametas, masculino e feminino. Ok? Então, a gametogênese é o processo de produção dos gametas, tá? Onde a divisão meiótica é a fase mais importante, tá? Que resulta em gametas que não estão completamente desenvolvidos. Então, para completar o processo, ocorre a multiplicação, crescimento, maturação desses gametas, certo? Nas mulheres, por exemplo, os gametas femininos, né, os ovócitos, eles são produzidos ainda quando ela está na barriga da mãe, tá? Dos homens, não, ele começa a ser produzido lá na puberdade, ok? E as mulheres vão ter uma quantidade de gametas produzidos que ela vai liberar ao longo da sua vida e todo mês ela vai amadurecer um desses gametas para que de fato, né, esse ovócito secundário já amadurecido seja liberado e possa vir a encontrar o espermatozoide e assim acontecer a fecundação, ok? O crossing over é aquela que acontece lá na prófase 1, né, na meiose 1. Tá? É o processo, então, onde ocorre a troca do material genético entre os cromossomos homólogos e ele vai acontecer durante a etapa reducional, né? Lá na primeira fase da meiose, na meiose 1, tá? Durante a prófase 1. E ela aumenta a variabilidade genética. Aqui na imagem você consegue ver ali que a gente tem um par de cromossomos homólogos numa célula diploide, tá? Esses cromossomos eles vão se duplicar e vão trocar pequenos pedacinhos, né, partezinhas desses cromossomos. E daí vai acontecer o restante da meiose 1, depois vai para a meiose 2 e daí a gente tem genes diferentes, 4 genes diferentes, que vão ter um arranjo diferente ali de cromossomos. O DNA vai estar diferente, ok? Algumas características vão para um, outras características vão para outro. Isso tudo só é possível por conta do crossing over, ok? Bom, anota aí, isso é muito importante. Mitose e meiose são importantes para compreender os ciclos de vida de diversos organismos, tá? A meiose, então, ela vai ser reducional, você está reduzindo a quantidade de cromossomos, tá? Enquanto a mitose, ela é equacional. Então, a gente está mantendo ali a quantidade de cromossomos, então você tem células filhas com a mesma quantidade de cromossomos, tá? Então, a meiose em humanos é do tipo gamética, você está gerando gametas diferentes, ok? E vamos para mais uma atividade, é uma atividade mão na massa. Aqui na tela nós temos 2 jogos, né, que vão falar sobre a meiose. É daquele aplicativo WordWall. Você pode clicar no link ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que ele vai dar acesso a esses joguinhos, ok? E depois de jogar, a gente vai para algumas questões norteadoras sobre esse assunto, tá? Então, quais as diferenças entre meiose e mitose? Qual etapa é mais importante, né, para uma maior variabilidade genética? Qual é a relação entre a meiose e a formação dos gametas? Eu vou dar um tempinho para você jogar e para você pensar nessas questões norteadoras e eu já volto com as respostas.
E aí, conseguiu jogar? Gostou dos joguinhos? Conseguiu responder? Pensou um pouquinho? Bom, com relação às questões norteadoras, né? Então, qual que é a diferença entre meiose e mitose? Bom, coloquei algumas sugestões de resposta, né? Mitose, ela gera células filhas exatamente iguais, né? Idênticas às células mães. E já na meiose, as células filhas são diferentes, tem metade da quantidade de cromossomos, tá? Qual que é a etapa mais importante para maior variabilidade genética, tá? A prófase 1 da meiose, tá? Porque é quando acontece aquele crossing over, ok? Aqui ficou número 1, 2, mas é 1, 2, 3. E qual é a relação entre a meiose e a formação dos gametas, tá? Então, nas etapas finais da meiose, a gente vai ter a formação daqueles gametas que são, né, que tem a quantidade N de cromossomos, ou seja, tem 23 cromossomos, ok? Ou seja, metade da quantidade. Justamente para que eles possam se fundir, né? Então, o óvulo poder se fundir com o espermatozoide e assim ter a quantidade correta de 46 cromossomos, ok? Quando tenha mais ou quando tenha menos, aí surgem as síndromes, ok? Bom, nessa aula, então, nós falamos sobre a divisão celular, falamos sobre a mitose e a meiose. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.